Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, o mundo jaz no maligno. Quantas vezes já não dissemos isso, não é mesmo? Pois é, o mundo jaz no maligno, aliás, é uma frase do apóstolo João, está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que diz mais ou menos o seguinte: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Isso quer dizer, entre outras coisas, que o mundo é dirigido por pessoas más, que existe um controle maligno que leva, de quando em quando, a humanidade para caminhos escuros, trevosos. E assim, por exemplo, aconteceu agora, recentemente, no começo de 2020, quando de repente nos encontramos sob uma pandemia e também sob uma censura violenta, um controle rigoroso por parte dos nossos governantes. A questão que se levantou depois era, afinal, essa pandemia aconteceu mesmo? Foi tudo meio que planejado pelos homens que comandam os nossos destinos? O Wall Street Journal trouxe uma matéria no dia 19 desse mês que deveria ter repercutido até agora. No entanto, parece ela foi bastante esquecida ou não, propositalmente não lida e refletida por vários analistas pelo mundo. Ficou ali na gaveta, escondida, mas hoje volta à tona. O Natural News recuperou a matéria do dia 19 para dizer o seguinte: houve um caso escabroso nos Estados Unidos antes da pandemia que permitiu a pessoas que tinham informações privilegiadíssimas enriquecerem com a desgraça das pessoas outras que não tinham as mesmas informações. Tudo isso em relação à pandemia. Por falar em pandemia, um retrospecto rápido e importante. No dia 7 de janeiro, prestem atenção nesse número, 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Isso no dia 7 de janeiro. Em 30 de janeiro, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, ESP2, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no regulamento do Sanitário Internacional. Essa decisão buscou aprimorar a coordenação e cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. Isso no dia 30. Então, no dia 7 de janeiro, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de vírus. No dia 30, a OMS declarou, então, emergência global para combater o vírus, etc. e tal. Nesse curto período, que não chegou a um mês, muita gente quebrou financeiramente. Pessoas, por exemplo, que tinham investido boa parte de seu capital em empresas de aviação, eu estou apenas dando um exemplo, e também companhias de turismo. O turismo acabou despencando no mundo todo e, consequentemente, as empresas aéreas também. Então, muita gente perdeu dinheiro. Só que, por outro lado, aqueles que tinham informações privilegiadas ganharam muito. E aqui é que entra a matéria importante do dia 19 do Wall Street Journal, que diz o seguinte: autoridades federais que trabalharam na resposta do governo ao Covid-19 fizeram negociações financeiras oportunas quando a pandemia começou, tanto quando os mercados despencaram, quanto quando se recuperaram, disse o Wall Street Journal no dia 19. Em janeiro de 2020, disse o jornal,
o público dos Estados Unidos desconhecia em grande parte a ameaça representada pela propagação do vírus na China. Mas as autoridades de saúde estavam em alerta máximo e se prepararam para uma crise. Um vice-chefe de saúde de Anthony Fauci, por exemplo, relatou 10 vendas de fundos mútuos e ações, totalizando entre 157 mil dólares e 480 mil dólares naquele mês, de lucrinho, ok? Coletivamente, funcionários de outra agência de saúde, a Health and Human Service, relataram 60% mais vendas de ações e fundos em janeiro do que a média dos 12 meses anteriores, impulsionadas por um punhado de traders particularmente ativos. Em março daquele ano, várias agências do governo federal estavam desenvolvendo medidas amplas para ajudar a sustentar os mercados e a economia em geral. Então, a secretária de Transportes, Eliane Chao, na época, comprou mais de 600 mil dólares em um par de fundo de ações, mesmo enquanto sua agência estava elaborando respostas políticas à crescente pandemia. Seu marido, o então líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, aquele republicano que deu umas estocadinhas nas costas de Donald Trump, lembram, depois do 6 de janeiro, assumiu a liderança nas negociações sobre uma gigantesca medida de estímulo ao mercado, segundo investigação do Wall Street Journal. Abre aspas, matéria do Journal. E como o governo estava elaborando um pacote de empréstimos destinado especificamente a ajudar empresas como Boeing, por exemplo, como a General Electric, por exemplo, um funcionário do Departamento de Tesouro envolvido na administração da ajuda adquiriu a ação de ambas as empresas, observou o relatório. De acordo com uma análise do Wall Street Journal, milhões de dólares em ação eram de propriedade de funcionários federais em indústrias, que seriam mais afetados pela pandemia e pela resposta do governo a ela. Cerca de 240 funcionários federais e funcionários de agências de saúde ligados ao governo e do Departamento de Defesa, que também desempenharia um papel fundamental no lançamento da VAX, relataram ter entre 9 milhões e 28 milhões de dólares em ações em empresas de, casualmente assim falando, medicamentos, biotecnologia e manufatura, que receberam contratos federais relacionados à pandemia em 2020 e 2021. Quase 400 funcionários espalhados por 50 agências relataram que também possuíam ações em setores que foram mais atingidos por bloqueios pandêmicos, como companhias aéreas, empresas hoteleiras, restaurantes, linhas de cruzeiros e sortes, muitos dos quais descartaram essas ações antes dos bloqueios. Para terminar, os altos funcionários federais são obrigados a divulgar seus ativos e transações financeiras e os de seus cônjuges e filhos dependentes em relatórios anuais, dizia o Wall Street Journal no dia 19. Os funcionários federais estão impedidos de trabalhar em assuntos em que tenham uma participação financeira significativa, de negociar informações não públicas aprendidas no trabalho e de tomar qualquer ação oficial que crie uma aparência de conflito de interesses. Não poderiam, eventualmente, ou melhor, pela lei, né? Mas eventualmente pode, etc. Mas o que também é verdade é que os funcionários de ética das agências federais quase nunca têm uma ideia completa do que os funcionários estão a par ou em que estão trabalhando, especialmente quando se trata de mobilizações governamentais em rápida evolução em resposta a uma situação de emergência que o país enfrenta. Dito isso, as autoridades dos Estados Unidos foram alertadas sobre o que se tornaria conhecido como o vírus Covid-19 em 3 de janeiro de 2020. E nos próximos meses, dezenas de autoridades federais
em uma ampla gama de agências federais, todas envolvidas de alguma forma com a pandemia. Descarregariam ou comprariam ações importantes que sabiam que seriam afetadas negativa ou positivamente pela pandemia e pelas políticas que estavam sendo elaboradas e implementadas para combatê-la. Voltando então à fita um pouquinho, no dia 7 de janeiro de 2020, autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. No dia 30 de janeiro, 23 dias depois, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constituía uma emergência de saúde pública do mais alto nível de alerta da organização. No dia 3 de janeiro, ou seja, 4 dias antes de Wuhan anunciar que descobrira um novo vírus, vários altos funcionários do governo norte-americano já vendiam ações que despencariam nos próximos dias, como de companhias aéreas, por exemplo. E, por uma dessas coincidências, compravam pesadamente ações de companhias de medicamentos, da indústria farmacêutica. 4 dias antes de Wuhan ter anunciado a descoberta do novo coronavírus. Então é claro que muita gente tinha informações privilegiadas. Vai acontecer um negócio estranho aí, ok? Vai ser liberado, vai ser dada a informação de que um bichinho pequenininho aí vai se espalhar pelo mundo, vai fechar tudo, algumas companhias quebrarão e outras crescerão e muito, ok? Então, vocês já sabem onde colocar as fichas na mesa de apostas, ok? Porém, poucos privilegiados, evidentemente, tinham informações privilegiadas. E o resto do povo? O povo que se dane, o governo está aí para lucrar em cima do povo. Afinal, o mundo jaz no maligno, não é mesmo? Quantas pessoas que não tinham essas informações e achavam que as coisas tinham um modo próprio, uma dinâmica própria de se desenvolverem e tal. O mundo estava bem, havia muita riqueza, vamos investir, por exemplo, em companhias de turismo, em companhias de aviação. E, enquanto isso, aqueles que comandam o espetáculo sabiam que tudo seria exatamente inverso ao pensamento do pacato cidadão. Tem gente na miséria até hoje e a miséria vai piorar, né? Tem gente nos Estados Unidos que tinha muito dinheiro antes da pandemia e hoje paga as suas contas, principalmente de supermercado e mercearia, com cartão de crédito, que vai estourar logo ali na frente e o sujeito não tem como pagar. A denúncia é gravíssima, claro, eles sabiam de tudo com antecedência. Então, a questão que fica é a seguinte: foi tudo planejado mesmo? É claro que eu não posso responder. Muito bem, para terminar, uma notícia importante hoje. Nem bem assumiu o posto de primeiro-ministro, o senhor Rishi Sunak, do Reino Unido, prometeu que o reino lutará até que Putin perca a guerra. Prometeu a quem? A Joe Biden, num telefonema. Ele nem bem assumiu o posto e já declarou guerra à Rússia, porque é exatamente isso que as palavras de Sunak querem dizer. Ele pegou o telefone, ligou para Biden e disse: olha, o Reino Unido está sim do lado dos Estados Unidos nessa guerra contra a Rússia e lutaremos até que Putin seja apeado do poder, ok? Claro, Biden só podia aplaudir com suas mãos trêmulas, porque é exatamente ou só isso que Biden quer. Então vejam, por que será que a senhora Liz Truss foi apeada do poder, ela também?
para que um primeiro-ministro tomasse essa posição mais agressiva, em praticamente declarar guerra à Rússia. Bem, outra é a visão do primeiro-ministro da Noruega. E ele tem razões suficientes para ter uma posição contrária. Essa informação saiu agora há pouco no RT News, que diz que o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre disse que isolar a Rússia enfraquece as chances de encontrar um fim negociado para o conflito na Ucrânia e pode aumentar a probabilidade de uma escalada bélica na região. Abre aspas, palavras do primeiro-ministro norueguês. A Rússia isolada é uma má notícia. É preocupante que hoje haja tão poucos contatos e comunicação direta com a Rússia. Ele disse também que isso pode, este isolamento da Rússia, pode aumentar a probabilidade de uma escalada e aplicação de medidas mais duras. Ele completou a frase dizendo que o conflito entre Moscou e Kiev já tem implicações globais, pois afeta as pessoas mais vulneráveis da Europa e, ao mesmo tempo, as pessoas vulneráveis dos países que agora sofrem com a fome e a escassez de alimentos. Além disso, ele, falando sobre a crise energética especificamente, destacou que seu país sofrerá um inverno rigoroso. Inverno rigoroso, todo mundo sabe que é inevitável na Noruega, mas dizer que a Noruega sofrerá com um inverno rigoroso quer dizer algo um pouco mais do que o óbvio. Estamos agora na situação de segurança mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial, disse Gahr Støre, que acredita que Moscou está caminhando para uma ruptura de longo prazo com o Ocidente. No entanto, terminou ele dizendo, a Noruega deve manter boas relações de vizinhança com a Rússia, claro, porque está do lado da Rússia. Ele disse que temos uma fronteira com a Rússia, 198 quilômetros por terra e fronteiras também no mar. Bem, porque só agora, 8 meses depois, alguns líderes europeus estão se manifestando contra a escalada da violência? Por que essas palavras conciliatórias ou que visam a negociação diplomática para o conflito são ouvidas somente agora? Por que só agora são ditas? Ora, porque os defensores de uma política de boa vizinhança da Europa com a Rússia, com Moscou, foram intimidados desde o princípio. Assim como na pandemia, foram intimidados aqueles que contestavam a validade das medidas públicas de isolamento de pessoas. Foram intimidados e demonizados, negacionistas e coisa e tal. Pois bem, esses senhores aí que queriam uma negociação para que a situação não chegasse ao ponto que chegou, eram também tratados como negacionistas, pró-Rússia, deixa disso, nós queremos guerra, as pessoas com sangue nos olhos, não é mesmo? Sangue nos olhos, como Boris Johnson, mas porque bebia muito vinho nas suas festinhas em Downing Street, não é mesmo? Eles fazem as festinhas e mandam armas para a Ucrânia, e agora parece o conflito tomará novas proporções, todo mundo já mais ou menos entende isso. 8 meses depois, então, o primeiro-ministro norueguês alerta para que os nórdicos tomem juízo. Ontem eu falei da Suécia, por exemplo, ela já deu uma banana para os globalistas e não se submeterá à Agenda 2030. Os nórdicos acordaram. A pergunta que fica é: foi a tempo? Ainda há tempo? Com a palavra Rishi Sunak, que promete ir com tudo para cima de Putin. Meus amigos, o mundo jaz no maligno mesmo. Espero que o Brasil seja poupado desta dinâmica da morte. Falta pouco tempo para decidirmos o nosso destino, não é mesmo? Que seja pela vida. Até depois.